Boa noite, Deus abençoe vocês. Deus dê graça novamente a nós todos, para que possamos estar nessa noite na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Deus abençoe você que dispensou esse tempo, guardou esse tempo. Que Deus recompense você e toda a sua família, a tua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus em mais um momento de palestra, da palavra. Se não me engano, hoje é a palestra, a transmissão de número 31. Já foi feita 31 transmissões, E oxalá você possa ter acompanhado, se esforçado para isso. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas não é novidade. Nós temos que usar a nossa fé e assim continuar. Então, vamos ler a palavra de Deus. Desejo ler hoje no livro de Samuel. Está com a Bíblia aí? Isso. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler no livro de Samuel, no capítulo 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6. Nós vamos trazer uma história do Antigo Testamento e tentar usar os tipos, as ilustrações para esse tempo que estamos vivendo. O meu desejo é que você tenha bastante fé, que você não perca o ânimo, não perca de maneira nenhuma a confiança e que continue a confiar na palavra, continue a confiar em Deus, porque é só Ele que pode abrir e fechar. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, só Ele que abre. Deu tempo então para nós lermos 2 Samuel capítulo 6? 2 Samuel capítulo 6. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá,
e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevado. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Amém. Vamos fazer uma oração. Se você, de alguma forma, necessita de oração, além de você enviar sua audiência no canal aqui do Facebook, né? Você anuncia e fala que pede oração também. Mas sempre quando for marcar audiência, não deixa para a última hora, né? Porque aí eu tenho que encerrar, eu não consigo ler todos, né? E depois você pode ouvir essa pregação também no YouTube, vai ser gravado. Vamos orar? Bom Senhor, aqui estamos nós relembrando aquele momento triste e um momento alegre da transição da arca do Senhor. Abençoa a todos que estão ouvindo, vendo essa transmissão. E seja com eles, Pai, acrescentando as bênçãos, a leitura de sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Bem, o que eu poderia dizer para você sobre o assunto desta noite? Vamos começar com este: fazendo o certo da maneira errada. E depois nós vamos ver fazendo certo da maneira certa. Então não é só porque existe o certo é que todas as maneiras vão dar certo. Não. Existe o certo e o errado. Então existe a maneira certa de fazer a coisa certa. E também existe a maneira errada de fazer a coisa certa, né? Querendo fazer o certo, mas de maneira errada. Então, vamos perceber que o ponto de partida aqui é a arca. É a arca. É vamos dizer assim, um item da religião judaica de muito valor. Então, o que significava a arca para os israelitas? A arca era um símbolo do sobrenatural. A arca era um símbolo da presença de Deus no seu povo. A arca era um memorial
era uma imagem da maneira que Deus tratou a antiga aliança com o seu povo. Então, a arca de Deus, ela era revestida de ouro, de madeira, existia uma madeira muito importante, muito boa de se fazer esse tipo de coisa, e ela era revestida de ouro. Ela significava o de mais sagrado que tinha no templo. Muita coisa era considerada de sagrado ali naquela arca. Dentro da arca tinham sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Por exemplo, dentro da arca nós tínhamos o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, escrita, de uma maneira sobrenatural, a lei dada, E também tinha os pães da preposição, que ficava dentro de uma panela de ouro. E aqueles pães, aquele maná, estava guardado há tanto tempo dentro da arca e não mofava, não criava bolor, não apodrecia. Então, eram sinais sobrenaturais que seguiam junto com a igreja, com aquele povo de Israel. Dentro da arca também, nós tínhamos a vara de Arão. Um pedaço de vara, quando o povo desconfiava se realmente Moisés, Arão eram homens de Deus. Então, aquela vara foi colocada na presença de Deus, junto com mais tantas e tantas varas. Mas somente a vara de Arão reverdeceu, deu flores e deu frutos de amêndoa. É um sinal sobrenatural. E isso tudo estava dentro da arca. Talvez tivesse mais coisas, não estou lembrando nessa hora. Mas era um sinal de prodígio, de maravilha, de milagre, que servia como um memorial, para que lembrasse do maná, lembrasse da lei, lembrasse da saída do Egito, lembrasse de atravessar o Jordão. Então a arca era o que Israel tinha de mais sagrado e era, de uma certa forma, reverenciado, ou seja, respeitado, não adorado. E Davi, ele queria trazer essa arca para a cidade, para o tabernáculo de Davi que ele tinha feito. Se Deus me der outra oportunidade, eu gostaria de pregar um dia isso aí, sobre o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Salomão, E depois o tabernáculo de Jesus. Mas aquela alegria, aquela disposição de Davi, fez com que ele e os ministros, os sacerdotes, se esquecessem da maneira correta para transportar aquele símbolo, aqueles prodígios, aqueles sinais e maravilhas que a arca continha. Existia uma maneira certa de fazer aquilo. E o que a arca era? Coisas benéficas, sobrenatural. A arca era o sobrenatural no meio do povo. Agora, você perceba que Israel do Antigo Testamento é um tipo, é uma ilustração, é uma parábola da igreja hoje que nós estamos seguindo. Do novo pacto que hoje temos através do sangue de Jesus Cristo. Então, é um símbolo. Você sabia que as bênçãos de Deus estavam contidas dentro daquela arca. E
a tampa da arca tinha um propiciatório. A tampa da arca tinha 2 querubins. E a maioria das pessoas não entendem, porque a Bíblia é contra a idolatria. A Bíblia, o próprio decálogo que a arca carregava, condenava a imagem de escultura. Não é a igreja que condena, é a Bíblia que condena. Não farás imagem de escultura para ti, nem para os seus filhos, nem para a sua família. Mas aquela arca, ela não ficava dentro da casa das pessoas. Aquela arca ficava atrás de peles de texugos, à prova de som. Ela ficava num lugar santíssimo, porque a igreja se dividia em 3 partes: o auditório, Santo dos Santos e o Santíssimo. Então, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez ao ano com sangue nas mãos. É ali onde a arca ficava. E Deus aparecia no meio daqueles 2 anjos, no meio ali, entronizado. Aleluia! Bom, vamos prosseguindo. Você sabia que a palavra de Deus, ela corrige o que está errado. A palavra de Deus corrige o erro. Sim, nós estamos falando de graça, de misericórdia, nós estamos falando de perdão. Claro, o Evangelho é encharcado com o sangue de misericórdia e de perdão do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, para que serve o perdão? Para que serve a misericórdia? Para que você tenha oportunidade de fazer certo desta vez. Então, toda pessoa que entra em Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo, nada mais ela tem uma segunda oportunidade. Porque a primeira oportunidade que você teve, você nasceu através de um sentimento mútuo de seu pai e de sua mãe. Vem ao mundo formado em iniquidade, vem ao mundo em pecado, formado em iniquidade, falando mentira. Então, essa é a primeira oportunidade que você teve. Você cresceu, você se tornou uma pessoa, um homem, uma mulher, e você começou a fazer a sua própria vida, aquilo que você achava que era o certo. E os homens e as mulheres têm tentado fazer isso desde que saíram do Jardim do Éden. Eles têm tentado fazer a sua própria maneira. Eles têm tentado fazer do seu próprio jeito, do seu próprio modo. E desde o Éden não tem dado certo. Então, quando você aceita Jesus, você já não pode fazer as coisas do seu próprio modo. Não vai conseguir, porque não vai ter êxito, não vai ter sucesso, que é chegar à vida eterna. Você não vai conseguir. Por quê? Porque caso você, mulher, homem, conseguisse, Deus não precisava mandar o seu filho ao mundo. Então, quando você aceita Jesus, você não pode mais fazer do jeito que você pensa as coisas. Você tem que ser orientado pela palavra de Deus. Gostaria de ler um parágrafo para você da mensagem, para ficar bem exemplificado. Suas infalíveis palavras de promessa. A palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, a palavra corrige o erro. Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E a palavra que é profetizada para este dia corrige o erro
do dia. Você compreende? A palavra, ela mesma corrige o erro. Então, nós temos graça, nós temos misericórdia, nós temos o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, e o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Mas isso não vai dizer, isso não vai permanecer em você, e você não vai ficar sem cometer erros. Porque a sua intenção de pecar, de falar palavrões, palavras vulgares, chulas, a sua intenção de matar, de machucar, a sua intenção de maltratar e fazer o mal, você não tem mais. Porque desde o momento que você aceita Jesus e você é transformado de dentro para fora, o mal não consegue mais permanecer em você. Porque a semente de Deus permanece. Mas isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Você vai cometer erros. E sempre quando você cometer erros, a palavra de Deus vai corrigir. Amém? Veja aqui Davi. Quem era Davi? Vamos dizer que Davi era como Abraão. Vamos dizer que Ló fosse um Saul. Então precisava de 100 pessoas como Ló para dar um Abraão. Precisava de 100 Esaús, 100 Saúls, melhor dizendo, para dar um Davi. E o Davi não foi o que matou um leão, matou um urso, não matou Golias e cortou a cabeça de Golias. Davi não foi um grande homem de Deus, e isso não impediu dele cometer erros. Então, nós não podemos acreditar num vigário. A palavra vigário significa substituto de Deus. A única coisa, o único intercessor é Jesus. Mas todos os homens vão errar, vão cometer seus erros, vão cometer suas falhas. E você veja, Noé falhou, Moisés falhou, Elias falhou, João Batista falhou. E aqui nós estamos vendo Davi, com desejo em seu coração de fazer o que era certo para Deus. Mas ele errou em sua maneira de fazer. Porque bem ele mesmo deveria ter lembrado que Deus não muda. Deus não precisa aprender. Então, se Deus fez algo de uma certa maneira, Ele sempre vai fazer daquela maneira. Porque a maneira de Deus sempre vai ser a maneira perfeita. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é perfeito e as suas primeiras decisões são perfeitas. Então Deus, Ele já tinha uma maneira de fazer aquilo com a arca. Deus tinha uma maneira de trazer a arca em movimento. Deus tinha uma maneira de conduzir a arca. E Davi sabia disso. Os sacerdotes sabiam muito daquilo. E principalmente Uzá. Veja que a arca de Deus estava pendendo, estava querendo cair. E Uzá colocou a mão para impedir que a arca caísse, sofresse um dano, não é? Você pensa comigo, Uzá não estava de boas intenções? Claro que estava. Você acha que Uzá queria pôr a mão na arca para morrer? De maneira nenhuma. E hoje nós aprendemos, há quanto tempo na mensagem, uma pessoa não vai para o convento para desejar ser uma pessoa ruim.
Uma pessoa não vai para um seminário para ser uma pessoa ruim, não. Ele não vai fazer isso. Uma pessoa não vai estudar teologia para ser uma pessoa má, cruel. As boas intenções realmente são boas. Ah, mas eu tive bom. É claro que isso é contabilizado e anotado. Mas você não pode fazer a coisa certa da maneira errada. Aí vamos para algumas mensagens que o próprio profeta deixou os seus sermões. Uma delas é: fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Qual é a vontade de Deus, irmão? É a palavra. É o que está na Bíblia, é o que está na mensagem. Por isso que toda vez, eu quero fazer o certo, mas existe instruções de como você fazer o certo. Então você veja, para Israel prestar um culto de adoração a Deus, Moisés deu instruções e Deus que foi o dador daquelas leis, daquelas instruções. Então o povo tinha que fazer conforme a maneira de Deus. Por exemplo, o sumo sacerdote não poderia entrar dentro do sagrado santuário com qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de tecido. Se eu não me engano, tinha que ser linho, tipificando a justiça de Deus. Os utensílios do tabernáculo não podiam ser de qualquer metal, tinha que ser de ouro. E assim vai. As peles de animais deviam ser de certos e certos animais. Quer dizer, Deus é detalhista. Deus é minucioso. Então ele estabeleceu uma maneira. E Deus não muda. Não. Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. Veja só. Então, Davi, ele com aquele grande sentimento, mais tarde, ele desejou construir a igreja. E o seu próprio amigo íntimo, o profeta Natã, ele consultou Natã, e Natã gostava tanto de Davi. Natã, ele sabia que se tinha um homem na terra, segundo o coração de Deus, era Davi. Mesmo Davi sendo rei, Davi não é o tipo de sacerdote e nem o tipo de um pastor, não é? Porque um pastor, existe a maneira certa, existem qualificações, existem, como é que eu posso dizer, um checklist para que ele seja um pastor. Então Deus, ele sabia exatamente como fazer isso. Deus, ele estava esperando que Davi lembrasse da maneira certa. Davi não fez isso por mal. Nunca Davi ia fazer isso por mal. E o que ele fez? Ele veio trazendo a arca de Deus da casa de Abinadab da maneira errada. Deus não poderia ter deixado Davi passar. Davi não tinha matado Golias? Tinha. Davi não era o rei de Israel? Era. Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Era. Por que Deus não deixou isso passar? Porque a palavra sempre corrigirá o erro. Sempre vai corrigir. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê misericórdia, amém? Então, agora veja só, às vezes, um erro de um é bênção para o outro. Você sabia disso? Você pode ver aqui. Depois que Davi ficou triste, magoado, pela morte de Uzá, Davi ficou muito magoado, porque Davi era um homem melancólico, né? Nós temos vários tipos de pessoas dentro da igreja, e até a Bíblia está prefigurando isso. Por exemplo, Pedro era colérico, Davi era melancólico, né?
E assim vai. Mas Davi se sentiu mal, porque Deus matou Uzá, uma pessoa boa, e estava ao comando dele. Uzá não tinha culpa. Era Davi que veio trazer a arca. E Davi ficou triste com aquilo e parou, meu Deus, aonde que eu errei? Será, o que eu fiz de errado? Mas a arca ficou parada lá, num certo outeiro lugar. E esse lugar pertencia a um homem simples, um homem humilde, chamado Obed-Edom. E esse homem, Obed-Edom, era semita, se eu não me engano, ele percebeu que depois que a arca foi abandonada na casa dele, e ele respeitou aquilo, ele não tocou naquilo, imagine se fosse outro, ia bisbilhotar lá dentro, ia querer saber. Obed-Edom não era esse tipo de pessoa. Obed-Edom sabia que a arca era sagrada, e não era para ele mesmo deveria ter visto um homem que não era chamado para pôr a mão ali, e aquele homem morrer. E Obed-Edom começou a trabalhar, ele começou a cuidar da sua própria vida, ele começou a plantar, a colher, a trabalhar no seu curral, a ordenhar a vaca, ordenar o seu curral. Ele percebeu que o leite começou a dar mais, as vacas começaram a dar mais lucro. Ele percebeu que a sua colheita quase não se perdia nada. Ele percebeu que os animais começaram a parir e a se multiplicar de uma maneira que não era o acostumado a acontecer. Então, a Bíblia diz que Obed-Edom começou a ser abençoado só pelo fato da arca de Deus ficar em sua propriedade. Amém? Graças a Deus. Então que você possa pedir isso a Deus. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um pregador, você não precisa fazer nenhum ofício na igreja, se Deus não te chamou para isso. Mas só de você permanecer com a arca da maneira que ela é, e sem bisbilhotar, sem interpretar, sem deslocar, você vai perceber que essa arca vai abençoar a sua casa. Diga comigo, eu desejo ser abençoado com a arca de Deus. Eu desejo ser abençoado com esse símbolo de prodígios, de sinais, de maravilhas, de testemunhos na minha casa. Aquele é um símbolo patente. Então Davi ouviu depois. Olha, Davi, sabe aquela arca que você foi transportar e você se esqueceu de alguns detalhes e Uzá morreu? Aquela mesma arca que matou um homem por imprudência, por um homem ser imprudente, sincero, mas imprudente, aquela mesma arca está abençoando o outro. Quer dizer, morte para um, bênção para o outro. Uzá não podia pôr a mão naquilo. Existem certas coisas que você não deveria pôr a mão. Existem certas coisas que Davi não deveria ter feito. Causou morte. Então, mas na casa de Obed-Edom, a arca só estava resultando em bênçãos e em maravilhas. Obed-Edom ficou maravilhado, contente com aquilo. E a notícia logo se espalhou. Aleluia! Eu penso que você também deseja isso hoje, não deseja? Não desejaria você ser abençoado pela arca de Deus? Graças a Deus,
Vamos ler aqui mais uma parte aqui da palavra de Deus, para você perceber o que é a arca hoje. Aleluia. Vamos agora transportar o assunto para um pouco mais longe. Vamos levar em situação o povo passando pelo Rio Jordão. Lembra quando Josué, ele apossou-se de um cargo dado por Deus, agora ele era o guia do povo, porque Moisés, o grande profeta de Deus, tinha morrido. E você sabia que é um grande mistério até hoje? É um mistério enorme. Aonde que enterraram Moisés? Você sabia que lá no Novo Testamento, se eu não me engano em Mateus, no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou, né? E apareceu para eles Moisés e Elias. Elias, é fácil da gente sugerir uma opinião, porque Elias não morreu. Elias subiu no carrossel de fogo, de vento, de redemoinho, e foi levado vivo para o céu, como Enoque também foi. Enoque e Elias não morreram. Mas Moisés, a Bíblia diz que Moisés morreu. Aonde que Moisés foi enterrado? Olha, se descobrissem aonde que Moisés for enterrado, eu creio que eles fariam grandes excursões até lá. Só pelo fato de ter em Jerusalém hoje um túmulo que se diz que é de Davi, já há tanta euforia. Aonde que Moisés foi enterrado? A Bíblia diz que Moisés morreu sobre uma rocha. Amém. E o nosso profeta ensina que ninguém achou o túmulo de Moisés até hoje, porque os anjos levaram Moisés para cima, para o céu. Aleluia! Graças a Deus. Essa é uma das razões que não se acharam o corpo ou o túmulo de Moisés até hoje. Porque ele, depois de morto, os anjos levaram ele ressuscitado e ele aparece depois de tantos mil anos no Monte da Transfiguração, ressurreto, ao lado de Elias e de Jesus. Então vamos lembrar disso aí. Josué agora tem a arca na mão. A mesma arca que Davi tinha. A mesma arca que tinha ali a panela de ouro, a vara de Arão, que tinha o decálogo, estava na mão de Josué agora. Olha só. Observe. O que Josué fez? O que foi que ele pôs primeiro? Ele precisava atravessar o Jordão. E Deus esperou com que o Jordão estivesse mais cheio de água. Porque existia a época que o Jordão era raso. Talvez poderia ser atravessado no nado ou a pé, não sei. Mas ele esperou, o Senhor Deus fez com que Josué esperasse e pegasse o Jordão cheio, lotado de água até as margens. Muito difícil de atravessar. Mas para quem já tinha aberto o Mar Vermelho, você acha que teria dificuldade? Claro que não. Então veja, Josué disse: ponha primeiro a arca. Vamos pôr a arca primeiro. Aí diz aqui: assim como fui com Moisés, serei contigo. Observe o que Josué fez. O que foi que ele pôs primeiro? Os clérigos? Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Disse: tomai essa arca, e todos vós sacerdotes ficai longe dela. Ide atrás da arca.
Não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Não é um bom exemplo para nós hoje? Não interprete a arca, não desloque a arca, não coloque a arca fora do seu lugar. O lugar da arca é na frente. É ela que tem que guiar o sacerdote. É ela que tem que guiar o povo. Amém? Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira à palavra. Passamos por um lado e fazemos a palavra convir a isto e a palavra convir aquilo. Quer dizer, nós queremos fazer algo para Deus e queremos Bíblia para ficar colocando, para encaixar a Bíblia no que estamos fazendo. Aí vamos procurar textos no Antigo Testamento, versículos daqui, versículos ali, para uma suposta vindicação. É isso que ele está dizendo aqui. Pegando a Bíblia para convir isso, convir aqui, usando a mensagem, a Bíblia para autodefesa. Mas abençoados sejam os seus corações. O que nós precisamos hoje é seguir a arca. O que é a arca hoje? A Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ir em primeiro. É a palavra de Deus que deve ser posta em primeiro lugar. Não é o clérigo, não é a religião, não é o dogma, não é o sistema religioso. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Você percebeu quando eu li aqui? Diz que a palavra corrige os erros. Então veja, a palavra guiou no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus o tinha comissionado. Fique com a palavra. Esta era a comissão de Josué. Josué, nunca se desvie para a direita. Josué, não se desvie para a esquerda, para nenhum lugar. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E o profeta diz que esta palavra é para a noiva de Jesus Cristo hoje. Não se desvie da Bíblia para lá e nem para cá. Não se desvie da arca para cá e nem para lá. Deixa a palavra, a arca, ir na frente, guiando você. A palavra. Porque é a palavra que o rio Jordão tremeu e temeu e se abriu. Os demônios, eles não vão ficar com medo dos seus gritos. O demônio não vai ficar com medo porque você ficou 7 dias em jejum. O demônio não vai ficar com medo porque você ficou tanto. O demônio teme a palavra. Porque ele sabe que a palavra é eterna, é eficaz, é autoridade e não volta vazia. Ele tinha uma comissão, Josué. Fique com a palavra. E o que o profeta, nosso profeta hoje nos mandou? Fique com a palavra. Fuja dos concílios. Fuja do ecumenismo. Fique com a palavra. Fuja do sistema religioso. Fique com a palavra. Põe a palavra em primeiro plano, em primeiro lugar, porque é a palavra que corrige os erros. Cada campanha, eles saíam na batalha, porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Os muros de Jericó, foi a arca dando voltas
primeiro, depois o povo atrás gritando, cantando, louvando. Veja só, depois que a arca saiu, o que saiu então? Cantores, tocadores de instrumentos, antes que a luta acontecesse. Aleluia! Amém! Primeiro a arca, primeiro a palavra. A palavra vai na frente abrindo o caminho. Depois você canta. Depois você toca. Depois você faz o coral. Depois você faz as vozes. Não tem problema. Isso é o percurso, mas em primeiro lugar é a palavra. Isso é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã, cantores, instrumentos tocando música, regozijo. Amém? Então ponha a palavra primeiro. Leia a palavra. Então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Só temos que ganhar. Fique certo com a palavra. Guarde as direções dela. E a palavra, ela te guardará na hora dos apuros. Então veja que Josué, ele teve uma comissão. Qual era? Fique ao lado da palavra. Seja como Moisés. Porque se você for como Moisés, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E esta é uma comissão para a noiva. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas você precisa ficar ao lado da palavra como Moisés ficou. Ao lado da palavra como Josué ficou. Porque a palavra tem que ir na frente. Depois vem música, depois vem coral, depois vem instrumentos, depois vem tanta coisa de louvores, e isso aí é maravilhoso. Mas a palavra em primeiro lugar. Graças a Deus por isso. Voltando só um pouquinho aqui, você perceba que hoje a arca não é para nós mais o sinal de prodígios. Nós, o povo gentil, que Deus reconhece e se posiciona como indivíduos, nós não temos aquela arca de Moisés, a arca de Josué mais. Na verdade, nós nem sabemos onde ela está hoje, só Deus sabe. Mas qual é a fábrica de sinais hoje? Não é a igreja. Qual é a indústria de prodígios hoje? Não é a religião. A arca que produz e que tem dentro dela sinais, prodígios, maravilhas e milagre, tudo isso está contido nesse livro, nessa arca que tem as mais infalíveis palavras de promessas para você. Existem promessas aqui dentro da Bíblia, de sinais, de prodígios, de maravilhas, de curas, de saúde, está contido tudo aqui. Então hoje nós não temos que ter bois para carregar uma caixa dourada com vários utensílios que foram realizados de forma sobrenatural. Hoje nós temos a palavra de Deus, e aqui dentro dessa palavra tem todos os sinais de maravilhas e prodígios que Deus realizou através dos milênios. Existem promessas aqui dentro. Existem ricas promessas, a qual Deus pode realizar. Então, antes da sua igreja, ponha a palavra. Antes da sua igreja, antes da sua denominação, ponha a palavra em primeiro lugar. Antes da música, põe a palavra em primeiro lugar. Antes de você tocar, cantar, põe a palavra em primeiro lugar. Antes da sua família, põe a palavra em primeiro lugar. Antes do seu marido,
antes da sua esposa, antes dos seus entes queridos, ponha a arca em primeiro lugar. Porque a arca corrigirá o caminho. A arca corrigirá o erro. E a arca, você não precisa colocar a mão nela como fez Uzá. Porque a arca não vai cair. Ela não vai desviar. A arca sempre continuará no caminho que Deus mandou estar. O que eu e você temos que fazer, como Davi fez da segunda vez. Quando ele ficou sabendo que a arca estava na casa de Obed-Edom, e que Obed-Edom não era sacerdote, não era ministro, nem ao mesmo levita, e que a arca tinha transbordado bênçãos na vida daquele homem simples camponês, de área rural, a arca tinha transbordado saúde para as suas crias, para os seus animais, a arca tinha transbordado frutos, uma colheita abundante. Ele percebeu que Deus não estava irado com ele, que era simplesmente a maneira dele desejar fazer as coisas de Deus, mas ele estava fazendo o que era certo, mas da maneira errada. Averigue a sua vida, faça um inventário da sua vida. Pode ser que você esteja fazendo algo correto, e você pensa, mas o que tem de mal nisso? Mas a maneira está errada. Deus tem uma maneira para fazer, uma maneira para realizar. Nós às vezes estamos fazendo certo do modo errado. Mas não importa, o importante é fazer o certo. O importante é que eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, eu não bebo, eu não devo para ninguém. Muito bem, você está fazendo o certo, mas nunca pense que isso te levará para o céu. Isso vai salvar a sua alma. Existe uma maneira certa para a salvação. E essa maneira é o novo nascimento. É uma experiência real com Deus. Você tem que pôr a arca em primeiro lugar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E veja agora, quando Davi percebeu, e foram falar para Davi, olha Davi, a arca é boazinha, a arca, Deus está abençoando isso. O erro foi meu. Eu pensei que Deus estava irado comigo. Eu pensei que Deus estava com raiva. E muitas vezes você não pensa assim? Às vezes o pastor está com raiva de mim. O pastor, o profeta. Não é isso. É que Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E a maneira de Deus, a palavra de Deus, corrige os erros. Deus abençoe você. Deus dê graça para nós todos. Faça como Davi fez da segunda vez. Da segunda vez, ele caprichou. A cada 6 passos, no 7º, ele oferecia o holocausto. E a arca chegou direitinho. E todo Israel jubilou. E ele cantava e rejubilava, porque todo cristão, toda mulher que sente a presença de Deus, ele quer cantar, ele quer louvar, ele quer engrandecer, porque Deus ama o louvor, ele habita no meio dos louvores. Mas primeiro, a arca em primeiro plano, depois vem os louvores. E é maravilhoso louvar sabendo que a arca está em primeiro plano, em primeiro lugar. Sinais e prodígios vêm através de quando você começa a crer na palavra. Lembra? Os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Deus abençoe. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Se você parou de ler a sua Bíblia, comece a ler. A palavra de Deus tem que estar em primeiro plano. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Shalom, em nome de Jesus. Amém.